Fala Cruzeirense, tudo certo? Eu sou o Caio Fábio e tô por aqui para mais um vídeo semanal. Dessa vez com foco maior na Copa Sul-Americana, já que na quinta-feira o Cruzeiro tem um duelo decisivo, um duelo que vale a sua vida na competição. Depois da derrota para o Red Bull Bragantino, o Leonardo Jardim, já na coletiva pós-jogo, deu indícios de que deve entrar com uma equipe mesclada, pelo menos alternativa contra o Palestino. Isso por conta de um desgaste muito grande de jogadores titulares. Afinal de contas, nos dois últimos jogos, contra Bahia e Red Bull Bragantino, o Cruzeiro entrou com a mesma equipe. E em Bragança Paulista, principalmente no segundo tempo, deu para se perceber um desgaste acentuado de algumas peças. Por ordem física, claro que eu sou favorável ao Cruzeiro ter um time mexido, mais fresco, como gosta de dizer o Leonardo Jardim, para o jogo contra o Palestino. Agora, qualquer coisa fora isso, para além disso, eu discordo. Não acho que a Copa Sul-Americana tem que ser rifada. O Campeonato Brasileiro, sim, é a competição mais importante que o Cruzeiro tem em seu calendário em 2025. É a forma mais tranquila de se chegar à Libertadores, que é o objetivo traçado pelo Cruzeiro dentro da competição. É o principal objetivo do ano. E aí na Copa Sul-Americana, para o Cruzeiro conseguir esse feito, ele teria que ser campeão. Mas isso não me faz tratar a Copa Sul-Americana como, por exemplo, o Campeonato Mineiro. Inclusive, eu tenho visto uma ala da torcida tratando a competição como se fosse o estadual. Passa longe disso. E eu tenho certeza que se o Cruzeiro decidir largar a Copa Sul-Americana e cair ainda na fase de grupos, vai ter muito torcedor chiano. Talvez até alguns torcedores que hoje estão pedindo para que o Cruzeiro deixe a Sula de lado. Acho que é muito cômodo também para o clube tratar a Copa Sul-Americana de qualquer maneira, né? O Cruzeiro fez um início de ano muito ruim, não conquistou o título mineiro, ainda tem buscado engrenar. E tem sim que levar a sério o jogo contra o Palestino. O Cruzeiro precisa vencer o Vasco em sequência lá em Uberlândia? Claro que precisa, mas também precisa vencer o Palestino. Nada melhor do que engatar vitórias em competições diferentes, em competições que o Cruzeiro está precisando mostrar um poder de recuperação. No Brasileirão, até que a campanha é aceitável. Os 7 pontos em 15 disputados estão bem ok pelo esperado. Mas claro que o Cruzeiro pode mais. Agora, na Copa Sul-Americana, não há como se aceitar o Cruzeiro não ter um ponto somado. Nada disso é algo que condiz com a história do Cruzeiro, condiz com o investimento, com o que o Cruzeiro tem que fazer na competição. Dos brasileiros, o Cruzeiro é o único que ainda não somou ponto. E aí a gente precisa levar isso muito a sério. Tem que sim se levar com muita atenção o aspecto físico, a questão física, mas equilibrar com a questão esportiva. O Cruzeiro não pode entrar extremamente enfraquecido no confronto contra o Palestino. Ter a maior parte dos titulares é uma garantia de que o Cruzeiro vai vencer? Claro que não. Até porque o Cruzeiro acabou contando com a maior parte dos titulares contra o Muxuquiruna e dentro de casa perdeu. Antes disso, contra o Union, também tinha um número considerável de titulares. Mas vale pontuar que agora é um outro estágio do trabalho do Leonardo Jardim. A partir do jogo contra o São Paulo, me parece que foi uma espécie de divisor de águas para o trabalho do português, que finalmente encontrou uma espinha dorsal, um time base, um jeito de jogar. Então hoje a gente está falando de um time titular do Cruzeiro que tem capacidade de entregar mais, por exemplo, do que o time titular que atuou contra o Muxuquiruna antes do jogo contra o São Paulo. Acho que uma equipe alternativa é bem ok. Agora, inteiramente reserva, eu sinceramente não me agrado. Acho que é dar muita margem para o risco de, quem sabe, o Cruzeiro perder e aí ser um virtual eliminado na Copa Sul-Americana, ainda na fase de grupos. Algo que nunca aconteceu na história do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro, em fase de grupos de competições continentais, sempre avançou, nunca foi eliminado. Então, se o Cruzeiro cair na fase de grupos da Copa Sul-Americana em 2025,
seria uma mancha histórica, né? Eu até já falei lá no vídeo anterior que talvez o Cruzeiro tenha que pagar um preço mais alto pelos erros de planejamento que teve. E isso pode ser que seja uma eliminação precoce na Copa Sul-Americana. O certo é que o Cruzeiro tem que buscar evitar esse vexame, né? Então, vamos ver o que o Leonardo Jardim vai fazer, mas de antemão eu desejo aí uma equipe que seja alternativa, que tenha uma rotatividade pontual. É importante sim contar com alguns titulares, até porque os reservas não têm correspondido, né? Nos jogos contra Bahia e Bragantino, claramente os reservas pioraram o Cruzeiro, não conseguiram impactar positivamente. E eu não posso ignorar o que o campo está me mostrando. Se o campo está me mostrando que os reservas não estão conseguindo render bem, como eu vou confiar nesses reservas para o jogo contra o Palestino, né? Aí entra uma questão. O Cruzeiro não está em condições de ficar tratando a Copa Sul-Americana, o jogo em específico contra o Palestino, como alguns brasileiros estão tratando, né? Já vi muita gente usando como exemplo o Fluminense. O Fluminense realmente não vai ter nem o Renato Gaúcho, nem o seu treinador contra a União Espanhola no Chile. Mas o Fluminense tem 6 pontos de 6 disputados, né, amigos? O Atlético Mineiro, rival, deve fazer um movimento muito parecido contra o Caracas na Venezuela. Mas o Atlético Mineiro tem 4 pontos conquistados de 6 disputados. Então, são situações bem diferentes. E aí, o que o Cruzeiro deve ter pela frente contra o Palestino? O Palestino hoje é a segunda maior força do grupo, pelo menos quando a gente considera a parte técnica. O Cruzeiro, que ainda não teve nenhum ponto somado, ainda não teve, em tese, o seu confronto mais difícil, que deve ser na quinta-feira. Afinal de contas, o Palestino é a segunda maior força e vai jogar dentro de casa, em Coquimbo. E o Palestino vem bem no campeonato chileno, é o segundo colocado. Claro que o campeonato chileno tem um nível baixo em termos técnicos, mas ele tem que ser considerado, né? E aí tem uma questão que me chama a atenção. A LAU, a Universidade de Chile, que disputa o campeonato chileno e está na Libertadores, faz uma campanha dentro do chileno muito pior do que o Palestino, né? O Palestino está brigando por título, é o segundo colocado. E a LAU está na 9ª colocação, sendo que a Universidade de Chile na Libertadores conseguiu vencer os seus 2 primeiros jogos. Então, é quase certeza que o Cruzeiro não terá vida fácil contra o Palestino, que é uma equipe bem treinada pelo Lucas Bovalho. É bem verdade que defensivamente costuma sofrer, até na última partida acabou perdendo por 1-0 para o Higgs, poupando alguns jogadores. O Vicente Espinosa, lateral direito, não começou a partida, assim como o centroavante Júnior Marabel, e esses 2 jogadores devem começar contra o Cruzeiro. Mas o Palestino tem uma dificuldade defensiva, não tanto por organização, mas mais por uma qualidade contestável. Agora, é uma equipe que tem uma ideia de jogo, que tem uma identidade muito clara. Não costuma prezar tanto pela posse, mas tem um jogo em transições muito forte, algo até semelhante com o que o Leonardo Jardim tem buscado fazer no Cruzeiro. Tem 2 pontas que merecem muita atenção, o Brian Carrasco pelo lado direito e o Gonzalo Tapia pelo lado esquerdo. Por dentro, para mim, o jogador mais técnico, que é o Joey Abrigo, meia canhoto, bem interessante. E aí mais à frente deve ter o Júnior Marabel. Então é um Cruzeiro que precisa ter muita atenção. E aí vale pontuar que defensivamente ainda é um Cruzeiro que tenta se encontrar, né? E talvez não tendo a sua última linha principal, possa sofrer mais. Mas enfim, tomara que o Cruzeiro consiga essa boa vitória contra o Palestino. Eu já falei isso e vou repetir. Acho que quando a gente olha para o papel, o Cruzeiro, mesmo que decidisse fazer a fase de grupos da Copa Sul-Americana com uma equipe alternativa em todos os jogos, teria a responsabilidade de passar na primeira colocação. Mas infelizmente a gente tem visto aí um Cruzeiro que tem tido reservas que estão bem abaixo, né? Não só na parte técnica, mas também a nível de competitividade. Uma parte deles deve ter aí uma oportunidade interessante contra o Palestino em um jogo grande, um jogo decisivo, de mostrarem serviço e colocarem o Cruzeiro de vez na disputa, pelo menos, para ir aos playoffs da competição. E aí, na sequência, o Cruzeiro tem o Vasco em Uberlândia, em um jogo em casa.
infelizmente é algo que me preocupa, né? A diretoria tomou essa decisão do jogo ser Uberlândia, eu acho que vai ter muito ambiente de um jogo neutro, mas é uma partida que o Cruzeiro precisa vencer, e aí depois disso, acho que em termos de logística, o Cruzeiro vai ter um cenário mais interessante, o desgaste tende a ser menos acentuado, né? Porque o Cruzeiro vai ter 3 jogos seguidos em Minas, contra Vasco, Vila Nova pela Copa do Brasil, e depois disso contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos. A Copa Sul-Americana importa sim, e que o Cruzeiro, independentemente do time que vá a campo, leve muito a sério essa competição. Muito mais do que levou nos 2 primeiros jogos. Gostaram do conteúdo? Faço aquele pedido de sempre, galera. Se inscrevam no Fala Cruzeirense. Além disso, não deixem de se engajar aqui com o vídeo, deixando o like, o comentário e, claro, também compartilhando. Um abraço e até a próxima.